Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso de número 12. Mas mantenham as suas Bíblias abertas no livro de Crônicas, pois nós estaremos olhando aí alguns outros versos no contexto imediato do verso que nós vamos ler, para compreendermos melhor a mensagem contida nesse texto. Verso de número 12 diz: Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Oremos mais uma vez. Querido e eterno Pai, estamos diante da leitura da Tua Palavra e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que pelo Teu Espírito Santo inspira, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, ilumina-nos, ó Senhor, para compreendermos a Tua Palavra. Fala conosco, ó Deus, através desta palavra, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Podem tomar assentos e nós vamos estar meditando neste assunto. Antes, eu quero perguntar, mesmo que não tenha que responder em voz alta, mas para que cada um apenas lembre se isso já aconteceu com você. Já aconteceu algum dia com você, de você ficar sem saber o que fazer, estar numa situação de não saber o que fazer diante daquela situação? Já lhe aconteceu isso? A palavra de Deus que nós lemos aqui fala de um rei que estava agora falando com Deus, e ele chegou a usar esta expressão: e não sabemos nós o que faremos. Imagine, irmãos, quando chega uma situação de um país está em aperto, de uma nação inteira está em problemas, e o rei dizer: não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Durante aqueles eventos do 11 de setembro, aquele ataque terrorista do 11 de setembro, os Estados Unidos viveram momentos assim. As primeiras horas foram momentos de indecisão, em que não sabia o que fazer. O presidente dos Estados Unidos não sabia o que fazer. Ele estava em uma escola, dando uma palestra para crianças, quando recebeu um bilhete, e o primeiro bilhete que recebeu apenas dizia: olha, não se espante, não se assuste, porque está vindo uma notícia trágica. Primeiro foi só para preparar para que ele, na frente das câmeras, porque a televisão estava filmando, as crianças estavam ali, para que ele não levasse um choque e demonstrasse desespero. Tirava aquele bilhete, chega outro mensageiro com um bilhete escrito: os Estados Unidos está sob ataque, está sendo atacado. E pronto, nenhuma outra explicação. Não se sabia o que dizer mais, apenas os Estados Unidos está sendo atacado. Agora imagine um presidente de um país no meio do país, no centro do país, numa escola, falando, e recebe um bilhete: o país está sendo atacado. E nenhuma outra informação para dizer: são os russos que estão atacando, os chineses lançaram uma bomba atômica, os cubanos resolveram se armar e mandar uma bomba para cá. O que é que aconteceu? Há um ataque, não sabe que ataque, de onde vem o ataque, que forças estão envolvidas. E o próximo passo foram seus seguranças tomar o presidente, levar o presidente para o avião que já estava com os motores ligados, preparado, as portas abertas, e o presidente subindo a escada sendo recolhida, e o avião começou a sair com a porta aberta ainda. A porta estava aberta, a filmagem mostrou isso, o avião com a porta aberta e já levantando o voo e fechando a porta para sair com o presidente.
e ficar com o presidente nas alturas para fugir de que qualquer ataque atingisse o presidente. Ele não sabia o que fazer. Aquelas 24 horas foram 24 horas sem saber o que fazer. Aí no outro dia, quando o presidente, então, ao final do outro dia, vai falar à nação, ele convoca a nação para um dia de oração. Então no dia seguinte, ele pede para que o outro dia, que seria o segundo dia depois do ataque, fosse considerado um dia de jejum e oração, porque não sabiam o que fazer. Quem viveu aqui esses tempos, quem estava aqui nesses tempos, lembra que foram momentos de suspenses. A gente chegava na estação de trem de Nova York, a estação superlotada, e parecia um funeral. Eu me lembro de ter chamado a atenção de um grupo de irmãos que a gente foi fazer um culto em Nova York, e aqueles irmãos estavam brasileiros, né, sempre espontâneo, brincando, e na estação de trem superlotada, e os brasileiros sorrindo, brincando, contando história, e a americanada, todo mundo sério, calado, ninguém sorria. Eu falei: irmãos, por favor, olha o ambiente que a gente está nele. Não tem ninguém sorrindo, não tem ninguém conversando, não tem ninguém falando alto. Levou coisa de um mês para o presidente dos Estados Unidos pedir para que os programas de humorismo nos Estados Unidos voltassem a fazer humor, porque nem os programas cômicos de humorismo nos Estados Unidos estavam contando anedotas e fazendo humor. Não sabiam o que fazer, criou aquele suspense. Então veja, irmãos, e nós vivemos em tempos de comunicação, de CIA, FBI, de todos os meios de investigação, para descobrir rápido o que fazer. Agora imagine nos tempos de Josafá, que não havia os meios de comunicação, e o rei chega a dizer: nós não sabemos o que fazer. Então o que é que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer, irmãos? A gente pensa que isso só acontece com aqueles mais fracos, com qualquer um. Mas quem era Josafá para ter passado por isso? Quando a gente lê a partir do capítulo 17 de 2 Crônicas, a gente vai ver que Josafá era um rei segundo a vontade de Deus. Para que ele começou a reinar aos 35 anos de idade, e quando ele começou a reinar, ele decidiu fazer tudo segundo a vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele fez tudo segundo, andou nos caminhos de Davi nos seus primeiros dias. Ou seja, comparou com os melhores dias de Davi, os dias de Josafá. Josafá viveu como Davi, lembrando que houve erros na vida de Davi, e evitou os erros da vida de Davi para não os repetir. Fala que ele andou no temor do Senhor. Ele convocou os príncipes do seu reino, deu uma cópia da palavra de Deus, do livro da lei, na mão dos príncipes, e ordenou: a função de vocês é ir de cidade em cidade, ensinando a palavra de Deus para o povo. A Bíblia diz de tal forma que o temor de Deus veio sobre o povo, e veio o temor de Deus sobre as pessoas que estavam nos países à volta, que a Bíblia diz que ninguém quis fazer guerra contra Josafá. Bênção de Deus. E fala que Deus o prosperou de tal maneira que até os filisteus, inimigos tradicionais de Israel, até os filisteus vinham trazer presente para Josafá. E a Bíblia diz que os árabes também foram levar presentes para Josafá. Os inimigos agora quiseram levar presente, uma prosperidade geral por causa do temor de Deus. Aí a gente pensa: nunca vai ter problema para esse rei. Um rei que tomou uma decisão de viver uma vida desta maneira, abençoado, não vai ter problema. Ou não pensa que a vida ela vai ser sempre sem problema, não. Numa hora um problema vem. Capítulo 20 começa com alguém dando notícia para Josafá. Ele estava tão sossegado, tão habituado a viver sem guerras, que ele estava descansado. Aí no capítulo 20 diz o seguinte: sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá,
Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Ezion, que é Engedi ou Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Quando vem a notícia para ele, não foi apanhado tão desapercebido, que já estavam invadindo Judá. Ele estava sendo invadido por uma multidão que ele não tinha exército para poder enfrentar. Foi nessa situação que ele disse: não sei o que fazer. Mas eu pergunto, o que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer, irmãos? O que nos leva a fazer a coisa certa, até quando a gente não sabe o que fazer? Porque quando nós olhamos Josafá, a gente sabe que ele fez a coisa certa. Ele não sabia o que fazer, mas fez a coisa certa. Então o que leva a isso? A primeira coisa que eu observei aqui está no verso 5 e verso 6, é conhecimento de Deus. Josafá, ele tinha intimidade com Deus. Josafá, ele conhecia muito bem quem Deus era. Tanto que ele, no verso 4, fala que ele se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Verso 5, e Josafá pôs-se em pé com a congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, verso 6, ah Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. É o que nós cantamos aqui: grande é o Senhor, é muito digno de louvor. Ele conhecia, ele começa a dizer: Deus, eu sei que o Senhor é Deus dos céus, eu sei que o Senhor é Deus todo-poderoso, eu sei que o Senhor é Deus sobre todas as gentes, Deus. Eu estou apertado, estou com medo, mas eu tenho um Deus do meu lado. Eu tenho um Deus do meu lado, eu conheço Deus, eu tenho experiência com Deus. Por isso é importante, irmãos, nós ensinarmos desde pequeno para as nossas crianças, nossos filhos, que temos um Deus. Ontem tivemos aqui culto de crianças, o Jetro pregou. Bênção, Jetro, Deus continue te abençoando e te usando. As meninas cantaram, faltaram muitas crianças, mas as irmãs estavam aqui ministrando para essas crianças, ensinando que há um Deus, e esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. A hora que essas crianças, se algum dia essas crianças passarem um aperto, uma aflição na vida, eu tenho certeza que elas vão se lembrar: Deus é Deus Todo-Poderoso, eu posso clamar a Ele, eu posso buscar a Ele, porque há um Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos ter, que nos leva a tomar a decisão certa, a atitude certa, é conhecer Deus, sabermos quem Deus é, termos esse relacionamento com Deus. Não ouvirmos falar para: oh Deus dos crentes nos socorre, Deus do meu pai vem me socorrer, Deus da minha mãe vem me socorrer. Não, irmão, é preciso nós podemos dizer: meu Deus vem me socorrer. O salmista disse: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O meu Deus, eu tenho um Deus. O Senhor é meu pastor, diz o salmista. Deus é meu escudo e minha fortaleza. Conhecimento de Deus é muito importante. Relacionamento com Deus é essencial para, na hora do aperto, a gente fazermos a coisa certa, para na hora do aperto a gente tomarmos a decisão correta, mesmo quando a gente pensa que não sabe o que fazer. Na mente a gente não sabe o que fazer, mas a atitude é espontânea em fazer aquilo que é certo. Segundo passo, que é essencial: conhecer a história. No verso 7, Josafá diz: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes à semente de Abraão teu amigo para sempre, e habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome?
conhecer a história, conhecer os milagres que Deus já fez, irmãos. Isso é importante, porque quando nós conhecemos os milagres que Deus já tem feito, nós, na hora do aperto, nós vamos nos lembrar que Deus pode fazer de novo, Ele pode repetir de novo. Ele fez uma vez, Ele torna a fazer. Elias atravessou o Jordão e abriu o Rio Jordão. Por que Elias teve coragem, quando chegou no Rio Jordão, de tocar a capa no Rio Jordão para abrir o Rio Jordão? Porque ele sabia que Deus já tinha feito isso uma vez. Ele diz: Deus fez isso uma vez com Josué, e se Ele fez uma vez, Ele pode fazer outra. E Ele abriu com Elias. Quando Eliseu volta, o Rio Jordão estava correndo de novo, transbordando. Eliseu falou: espera aí, Deus fez uma vez, Deus fez duas vezes, Ele faz mais uma. O Deus que faz uma vez, irmãos, Ele pode fazer mais uma, pode fazer mais duas, pode fazer mais 10. O Deus que curou uma vez, Ele cura duas, cura 3, cura 10. O Deus que libertou um, liberta 10. O Deus que fez um milagre, Ele faz 100 milagres. Então é isso. O rei conhecia, Josafá conhecia o poder de Deus para realizar milagres. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, estudar os milagres que o Senhor tem feito, para entendermos quando nós precisarmos de um milagre. O Deus é o mesmo e é capaz de tornar a fazer o mesmo milagre. Irmãos, e a Bíblia tem milagres. Parece que não há milagre nenhum que a gente precise hoje que não exista um deles repetido, feito na Bíblia já. E se precisar de um milagre novo, irmãos, a gente contempla os milagres mais difíceis de ser realizados na Bíblia. A gente pensa: não, se Deus fez aquele, Ele pode fazer esse outro, que é muito mais fácil de fazer. Então conheça a história, conheça o que Deus já fez, irmãos, conheça os milagres. Terceiro, primeiro, conheça Deus. Segundo, conheça a história do que Deus já fez. Terceiro, muito importante, conheça as promessas de Deus. Josafá conhecia as promessas de Deus. Por isso, no verso 8 e 9, ele diz que habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Promessa de Deus. Então, o crente ora segundo o conhecimento que ele tem da promessa de Deus. Crente que não conhece Bíblia, crente que não conhece as promessas de Deus, na hora da angústia ele fica sem saber o que fazer. Na hora da angústia, quando ele não sabe o que fazer, ele toma a decisão errada. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, as promessas de Deus, a gente pode parecer que não sabemos o que fazer, mas a gente se agarra à promessa de Deus. Foi isso que Josafá fez. Josafá correu para a igreja. Na hora do aperto ele correu para a igreja. Irmão, tem hora que na hora do aperto, tem crente que na hora do aperto ele corre para o vizinho, ele corre para esse, corre para aquele outro, corre para o médico, corre para aí, ao invés de correr para Deus, correu para a igreja. Lá no mundo é pior ainda. Lá no mundo o indivíduo está em aperto, ele corre para a feiticeira, ele corre para as promessas de Santo Antônio, de Santa Maria, São José, e sai fazendo promessa para nenhuma, não sabe o que fazer. Eu, numa das minhas idas ao Brasil, eu fui chamado por um enfermeiro que estava cuidando do dono de uma das maiores construtoras do Brasil, a Camargo Correia. O proprietário, quem conhece de construtoras do Brasil, sabe que as maiores, são construtoras que constroem o Brasil inteiro. Pega uma estrada que atravessa o Brasil inteiro para fazer, estradas em outros países, são construtoras imensas. E o dono da construtora estava morrendo, um câncer. E o enfermeiro me conhecia, falou: missionário, vamos lá. E eu fui lá. E quando chegou, ele me apresentou para aquele senhor que estava lá, acamado, muito debilitado mesmo. E eu disse para ele: olha, eu vim cá para orar pelo senhor. O senhor quer receber uma oração? Ele virou para mim e disse: eu recebo tudo que me der. Pô, o padre já esteve aqui, me deu a unção, teve aqui um espírita aqui,
e fez um trabalho para mim também, e teve a mãe não sei das quantas, teve aqui, teve... Eu falei, não, espera aí, desse jeito não funciona. Eu quero apresentar Jesus. O senhor quer Jesus? Ele tornou, eu quero qualquer coisa que possa me ajudar. Eu falei, mas Jesus não é qualquer coisa. Jesus é o único que pode ajudar. Eu falei, não, eu tenho que ajudar, receber a ajuda de todos. Eu não posso receber só de Jesus. Eu falei, olha, eu só posso te oferecer Jesus se você estiver disposto a receber só Jesus. O homem não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Eu orei pedindo misericórdia de Deus para ele, irmãos. Porque não dava. Como é que a gente... Ele não queria Jesus só. Ele aceitava Jesus, desde que aceitasse Jesus, o macumbeiro, o padre, a mãe menininha e não sei quem mais, e não dá. A pessoa às vezes fica sem saber o que fazer e não faz a coisa certa, porque não conhece a palavra de Deus, não conhece as promessas de Deus. Quando a palavra de Deus e as promessas de Deus é que não há nenhum outro nome nos céus ou na terra, em lugar nenhum, pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então tem que ser Jesus. Temos que nos agarrar a Jesus, é esse nome que tem poder, não tem outro nome com poder, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. É na hora do aperto, é no nome de Jesus que a gente clama, irmão. É o nome de Jesus. Eu me lembro, há quase 30 anos atrás, eu estava descendo para a Flórida, e numa madrugada, saindo de uma curva, dirigindo talvez uns 65 milhas por hora, e a pista molhada, tinha um cavalete de pau caído no meio da pista. A chuva, o vendaval, jogou o cavalete para o meio da pista, o carro bateu naquele cavalete e começou a rodopiar na pista. E cada vez que o carro dava uma volta, era um rondinha pequeno, dava uma volta, eu via que contra mim vinham umas carretas enormes. Só deu tempo de eu dizer, Jesus! E quando eu clamei Jesus, o carro estava dirigindo ao contrário, estava com a frente voltada ao contrário e em velocidade derrapando na pista. O carro caiu no acostamento da estrada e as carretas foram passando, e o carro foi diminuindo a velocidade até parar no acostamento da estrada. Imagine se ao invés de gritar Jesus, eu gritasse Virgem Maria, Nossa Senhora da não sei quanta, Santo Antônio. Ele lembra qual Santo Antônio de Pádua de Assis e Santo Antônio de qual? São Francisco, mas São Francisco de Pádua de Assis, São Francisco de qual? Ia ser aquele problema de não saber qual santo que ia vir socorrer, porque não sabe quem. Mas Jesus é um só nome, não há nenhuma confusão. Neste nome, o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes, é o nome todo poderoso, e nesse nome tem uma promessa. Ele diz que no meu nome expulsarão os demônios, no meu nome falarão novas línguas, no meu nome porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. No meu nome, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Ele disse, até agora não pedistes nada no meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. É no nome de Jesus, a promessa no nome de Jesus. Conheça as promessas que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quando a gente conhece Deus, conhece a história do que Deus faz, do que Deus pode fazer, e quando a gente conhece as promessas de Deus, a hora que vem o aperto, irmãos, a gente pode até sentir medo. Aí a gente admite as nossas fragilidades. Porque Josafá disse, contra mim vem uma grande multidão e eu não tenho força contra ela. Eu não sou capaz. Mas, irmãos, é a melhor coisa que o crente faz, é reconhecer que não é capaz. Quando a gente reconhece, eu não posso, eu não sou capaz. E aí nos voltamos para Deus. Deus, julga a minha situação, olha para a minha situação. Eu não sei o que fazer, mas Ele disse, mas os meus olhos, os nossos olhos estão voltados para Ti. Irmãos, quando a gente não sabe o que fazer, a gente fica olhando só para Jesus. Olha para Jesus que o socorro vem, olha para Jesus que o socorro vem. Eu não sei o que fazer, eu estou esperando em Ti, Senhor. O Senhor sabe, eu não sei o que fazer, por isso estou esperando no milagre, estou olhando para que o milagre aconteça.
Irmãos, é interessante que quando Josafá faz isso, a primeira coisa que Deus faz é levantar um profeta. A Bíblia diz no verso 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jesiel disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. A peleja não é vossa, senão de Deus. Agora olha aqui, irmãos, o Espírito de Deus veio e mandou um profeta lá da Califórnia chegar aqui para profetizar. O Espírito de Deus veio e mandou um profeta desconhecido lá do Alasca para vir profetizar. O Espírito de Deus veio e mandou um profeta lá do interior de não sei onde para vir profetizar onde ninguém conhece. Não, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito veio e pegou um profeta que todo mundo sabia quem era o pai dele, quem era o avô dele, quem era o bisavô dele, quem era o tataravô dele, quem era até depois do tataravô dele, conhecia a história dele toda, era um crente daquela igreja, era um membro daquela igreja, participava do grupo de louvor da igreja, tocava na igreja, era um crente daquela igreja. O Espírito de Deus quer usar-nos, é o crente da igreja. A gente tem mania de ficar querendo importar profeta, a gente tem mania de achar que para Deus falar com a gente tem que trazer alguém desconhecido de não sei onde, que fica lendo a história da gente no Facebook, na internet, para depois profetizar para a gente. Nós não precisamos disso não. Deus levanta na própria igreja. Foi ali quando clamamos ao Senhor, Deus levantou profeta dentro da própria igreja. Foi ali que Deus levantou o profeta. Eu imagino que a hora que aquele profeta levantou, o povo disse: mas quem diria o Jetro? Quem diria? Olha quem está profetizando, olha quem Deus está usando, olha lá quem Deus está usando. É você mesmo que Deus quer usar, é você que Deus quer usar mesmo. Deixa que o Espírito de Deus te tome, deixa que o Espírito de Deus se apodere de você, deixa que o Espírito de Deus comece a te usar. O Espírito de Deus começou a usar, irmão. E quando o Espírito de Deus começou a usar, ele levantou com ousadia e começou a profetizar. E a profecia foi simples: olha, não tenha medo, não tenhas medo. Essa guerra não é de vocês, essa guerra Deus vai lutar. Fiquem quietos. Verso seguinte ainda diz: olha, amanhã. Não, Deus quando fala, Deus não tem medo de errar não, porque Deus não erra. Deus não erra. O profeta, quando não está falando de Deus, ele fica assim julgando o negócio para mais ou menos. É mais ou menos assim, mais ou menos daquele jeito. É alguém com esse nome, se não for é parecido, se não for, é alguém, se não está aqui, deve ser alguém que não está aqui, que você está falando, é aquelas coisas erradas todas. Mas quando Deus está falando, Deus disse: amanhã, a hora que vocês levantarem, vocês vão encontrar todo mundo morto, o inimigo todo morto. Preparem-se, amanhã a vitória vem. Amanhã a sua vitória vai chegar. Mas como? Como? Eu poderia estender essa mensagem, mas daqui para frente eu já preguei num dos aniversários do coral. Eu preguei daqui para frente, dos cantores. Mas nós vamos pegar apenas até o verso 18 aqui. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Agora vamos ver o interessante aqui, que o 19 diz: e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, adorando ao Senhor e louvando ao Senhor. Eram duas coisas diferentes, duas coisas distintamente diferentes. Todo Israel se prostrou adorando ao Senhor. Adoração é atitude, irmãos.
Adoração nem sempre precisa palavras, e aliás, não são as nossas palavras que definem a nossa adoração, é a nossa atitude. Eles se prostraram adorando ao Senhor, e enquanto eles se prostraram adorando ao Senhor, os levitas começaram a louvar ao Senhor. Cantar é louvar, adorar é atitude de coração. Adoração, louvor. Por que isso aconteceu? Porque adoraram, porque louvaram. Porque primeiro, conheciam quem Deus era. Segundo, conheciam a história dos milagres de Deus. Terceiro, conheciam as promessas de Deus. Depois se quebrantaram, reconhecendo que não era nada e dependiam de Deus. E por fim admitiram: nós não sabemos o que fazer. Quando a gente admite que não sabe o que fazer, a gente tem que ficar seguindo o que Deus mandar. Se eu mandar fazer, eu faço. Aí Deus falou: você não faz nada, fica quieto, espera que amanhã o milagre vai acontecer. E a Bíblia diz que o milagre aconteceu, irmãos. Quando o povo aquietou, a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando Israel à beira do Mar Vermelho começou a se desesperar, que o Mar Vermelho estava na frente, Deus falou: parai, estai quieto. Moisés falou, Deus mandou Moisés falar: parai, estai quieto e vede o livramento de Deus. Irmãos, é na nossa quietude é que a gente vê o livramento de Deus. É quando a gente coloca toda a nossa confiança nele. E a Bíblia diz que Deus colocou emboscada contra os inimigos. Seguramente tem que ser emboscada de anjo. Deus colocou emboscada, Deus misturou uns anjos no meio deles. E o interessante é que um anjo parecia amonita, outro anjo parecia moabita, outro anjo parecia assírio, e misturou no meio deles. E foi só, os anjos só precisaram dar uma meia dúzia de espadadas. Começa a dar uma espadada aí. E quando os anjos começaram a dar umas espadadas uns dos outros, os anjos puderam sair fora, porque a Bíblia diz que eles mesmos se voltaram uns contra os outros. Eles tinham se unido, 3 nações e mais uma mistura de gente enorme contra Israel. E de repente ninguém acreditava em mais ninguém. Todo mundo pensava que o seu amigo era inimigo dele e começou a matar o próprio amigo. E a Bíblia fala que eles se mataram todos até não sobrar ninguém vivo. Irmãos, o inimigo se destrói sozinho quando nós nos aquietamos e esperamos em Deus. Quando nós aquietamos e esperamos em Deus, pode deixar que o inimigo se desfaz sozinho. O inimigo se mata sozinho. E o nosso Deus nos dá a vitória. Mas precisamos, irmãos, primeiro, saber que nós não somos nada e dependemos de Deus. Eu quero perguntar nesta noite se está alguém aqui que ainda não tem a certeza dessa salvação, a segurança dessa salvação. Comece hoje na dependência de Deus, dizendo: meu Deus, eu quero esta salvação, eu quero me entregar a Ti, Senhor. Eu não sei o que fazer. Talvez você esteja sem saber o que fazer da sua vida, e a palavra de Deus veio para você hoje. Olha, saiba o que fazer, entregue a sua vida nas mãos de Deus, que Deus vai cuidar dela. Às vezes você já é crente e está numa situação meio sem saber o que fazer da sua vida, e Deus te trouxe aqui nesta noite para te dar a orientação certa. Olha, entregue essa vida nas mãos de Deus, coloque-se diante de Deus. A igreja quer se colocar de pés, nós estaremos orando. Eu quero convidar, venha aqui à frente. Quem quer e precisa receber a oração, venha aqui à frente. Nós vamos estar orando por você, nós vamos estar intercedendo pela sua vida. Deus quer agora tocar a sua vida. Você pode estar em dúvida, sem saber: meu Deus, eu não sei o que fazer. Mas Deus vai te dar a orientação, Deus vai dar a direção para a sua vida. E a direção de Deus é a mais segura, irmãos. Aliás, é a única direção segura, é a direção que Deus dá para a nossa vida. Aleluia.